Gostaria já de convidar a passar aqui o presbítero Oséias, o irmão que estará trazendo a mensagem dessa noite. Deus venha te usar poderosamente. Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, para mim é motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Quero agradecer ao irmão que me estendeu o convite. Não sei exatamente quem foi. O irmão não me deixou. Amém, irmão Júlio? Obrigado, amado. Deus abençoe. Quero convidar a igreja, nesse momento, a nós nos colocarmos em pés, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Texto bem conhecido, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versos 18 em diante. Mateus, capítulo 28. Enquanto os irmãos procuram, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, a vida de cada um dos irmãos. Eu quero externar aqui também a saudação do meu pastor, deixo a saudação do pastor Paulo Barcelos a todos os irmãos, e que os irmãos estendam também a minha saudação ao pastor Leon, meu amigo, grande homem de Deus. E eu não vou nominar os irmãos aqui que eu conheço, porque metade dos irmãos aqui são meus amigos em Cristo Jesus, amigos pessoais, amém? Os irmãos encontraram, irmãos, Mateus capítulo 28? Mateus capítulo 28, versos 18 em diante. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este privilégio que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de transmitir a sua palavra. Pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor venha, Senhor, a colocar nos nossos corações essas verdades, Senhor, acerca do Teu Evangelho, acerca da necessidade, Senhor, que nós temos de proclamar a Tua verdade neste mundo perverso em que nós vivemos, Senhor. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, dilate os nossos corações, para que nós possamos compreender a Tua vontade. Dá-nos graça também, Senhor, para colocarmos em prática a Tua vontade. É o que nós lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Obrigado, irmão Alex. Obrigado. Deus abençoe. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, nós temos aqui diante de nós um texto conhecido como muitos, como a Grande Comissão. Eu acho tão interessante esse texto, se nós pararmos para pensar que são as últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo deixou aos seus servos aqui na terra antes de ascender aos céus. Nós devemos entender que se nós temos uma última oportunidade de deixar alguma instrução para pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos em apreço, nós devemos pensar muito bem em cada palavra que deve ser dita. Nós devemos pensar muito bem as instruções que nós devemos passar para alguém. Se cada um de nós soubesse que é a última oportunidade de você deixar instruções ao seu filho, à sua filha, sabendo que não teria mais o contato físico com essa pessoa, que palavras você diria? E que eu vejo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Óbvio que nós temos alguns relatos, alguns momentos em que Cristo novamente volta depois de ressurreto, ilha de Patmos, a falar com seus servos,
Mas antes de ascender ao céu, as últimas instruções que ele dá, não somente aos seus discípulos, mas a toda a sua igreja. Aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Não é? Muitos, até alguns reformadores diziam que estas palavras Jesus pronunciou única e exclusivamente para os seus apóstolos. Mas vamos ver se isto é bem assim nessa noite. Vamos ver se esta comissão foi unicamente para os seus discípulos ou se ela se estende a toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante aqui, irmãos, no finalzinho do livro de Mateus, Jesus, ele encontra os seus discípulos, ele diz: chegando-se Jesus, disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa mensagem ela é tão importante, irmãos, que nós encontramos a grande comissão nos 4 evangelhos. Você encontra ela em Mateus, Marcos, Lucas. João tem apenas um versículo que trata da grande comissão, mas ele fala da grande comissão. E você encontra também no livro de Atos, Deus comissionando todos aqueles aos quais ele tem chamado pelo seu propósito, aos quais ele tem separado para a sua obra, ele tem chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Interessante, irmãos, que Jesus ele começa dizendo, antes de comissionar, ele diz: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Após ele ressuscitar, ele profere essas palavras, e a melhor tradução, eu prefiro ao meio da Revista Atualizada, embora tenha trazido a corrigida, ele diz: eis que me é dado toda a autoridade. A palavra melhor traduzida do grego aqui é autoridade, e não poder. É autoridade. Você procurar ao meio da Revista Atualizada, vai estar escrito assim: eis que me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. Qual a diferença entre poder e autoridade? Quero que os irmãos imaginem um batalhão com vários homens armados, metralhadoras, todo tipo de armamento bélico, poder destrutivo muito grande. Estes homens têm poder, mas se chegar diante deles um general, alguém de um posto superior, mesmo que não tenha uma única arma, se ele der uma ordem: direita volver, todos vão se virar para a direita. Se ele disser esquerda volver, todos vão se virar para a direita. Se ele disser meia volta, todos vão dar meia volta. Por quê? Porque ele pode não ter o poder que aqueles homens têm, mas ele tem autoridade. E aqui Jesus está dizendo: eis que me é dado, não parte, não pouco, não alguma autoridade, mas eis que me é dado toda a autoridade nos céus e na terra. É interessante, irmãos, falar ainda um pouco sobre a autoridade de Cristo, que essa autoridade ele recebeu do Pai, e essa autoridade não só por meio desta passagem, mas ele outorgou isso à sua igreja. Ele diz lá em João capítulo 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então, assim como ele recebeu o poder, recebeu a autoridade do Pai, ele também nos deu autoridade para pregar o seu evangelho. Amém? Texto muito conhecido, Isaías capítulo 9, a palavra do Senhor diz: o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não temos exatamente uma figura, não existe um verso que diga algo que o Senhor tenha carregado sobre a cruz, sobre os seus ombros. Mas a única coisa que nós podemos imaginar que Ele carregou sobre os seus ombros foi a cruz. Então, quando o profeta diz: o governo ou o principado está sobre os seus ombros, ele está querendo dizer: Ele governa o universo por meio da cruz. Ele governa o universo
por meio da cruz. Ele diz: todas as almas estão em minhas mãos. Como diz um grande homem de Deus, ele é aquele que, com uma ordem, todos os átomos que existem no universo só podem fazer uma única coisa: é se dobrar diante dele e dizer amém. É a realizar a sua obra. Agora, continuando no texto, ele diz: portanto, ide. A Almeida Atualizada diz: ide, portanto. Ou seja, ele está ligando o ide, o portanto está ligando o ide à autoridade anteriormente dita. Então ele diz: portanto, ou seja, sabendo, tendo conhecimento de que todo o poder está sobre mim, eu vos dou uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É interessante, irmãos, que a palavra ide, se você pegar um dicionário em português, vai estar lá, né? Que está na forma de uma ordem. Mas, traduzindo do grego, a melhor forma seria um gerúndio. Jesus, na verdade, estava dizendo indo por toda parte. Indo por toda parte, ensinando todas as nações, batizando-as. São 3 palavras que estão no gerúndio: indo, ensinando e batizando. E é sobre isso que eu gostaria de me ater um pouco mais nesta noite. Sobre o indo ao invés do ide. O que isso muda? Isso muda tudo. Isso muda todas as coisas. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: nós estamos descumprindo o ide de Cristo porque a gente não sai do lugar onde nós não estamos passando o oceano, não estamos indo a outros países. Mas não é isso que Jesus está falando. Embora isso também esteja nos planos de Deus, embora Deus também tenha levantado homens, mulheres, tenha comissionado pessoas para que saiam do lugar onde estão e possam pregar o evangelho a outras nações, a outras etnias, a outros povos. Mas Deus, por intermédio de Cristo, está aqui incumbindo toda a igreja da proclamação do evangelho. Porque quando nós interpretamos a palavra exatamente como está escrita, ide, nos parece que está falando de um movimento geográfico, onde eu tenho que sair do lugar onde eu estou, e eu tenho que ir para algum lugar. Ide para África, ide para a Austrália, ide para a Europa, ide para a Arábia. Não é isso. A melhor tradução é indo. Jesus Cristo está dizendo: enquanto vocês estiverem caminhando sobre a terra, por onde vocês estiverem passando, pregai o evangelho a toda criatura. Não está falando apenas de demoção geográfica, mas está falando: enquanto vocês estiverem estudando, preguem o evangelho. Quando vocês estiverem fazendo compras, preguem o evangelho. Quando vocês estiverem estudando na faculdade, preguem o evangelho. Quando vocês estiverem trabalhando, preguem o evangelho. Aonde vocês estiverem se movendo, enquanto vocês estiverem existindo, aonde vocês estiverem vivendo, vocês precisam pregar o evangelho. É isso que Jesus está ensinando nesta palavra. É isso que Jesus está dando à igreja. É esta ordem, não apenas de movimento, não apenas de sair de onde você está indo para outro, mas de enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivendo, aonde você estiver se movendo, pregue o evangelho a toda a criatura. Então, se você não está indo para a África,
se você não está indo para os países muçulmanos, para a janela 1040, você não está descumprindo, você está descumprindo. Se no meio da sociedade aonde você vive, você não está propagando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O irmão me disse que era para trazer algo na forma de um estudo, e é o que estamos tentando trazer nesta noite. Amém? Jesus disse: ide, indo. Mas, irmãos, será que esse texto ele não está relacionado somente àqueles homens que ouviram diretamente da boca de Jesus? Será que esse texto não é uma ordem de Jesus única e exclusivamente para aqueles homens que ali estavam reunidos? Não. Não. Por quê? Porque ele conclui a grande comissão dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sabia que aquela geração que estava ouvindo ide ou indo não permaneceria até a consumação dos séculos. Jesus não estava dando uma ordem para 11 homens, Jesus estava dando uma ordem para toda a sua igreja de todos os tempos. Aí você pode dizer assim: irmãos, pode ser que Jesus esteja dando uma ordem para algumas pessoas, para alguns crentes, para alguns irmãos comissionados, em todas as gerações. Não, Jesus está dando uma ordem a todos os crentes, de todas as gerações, até a consumação dos séculos. Porque todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, por intermédio da mesma cruz, ouvindo um único evangelho, tendo os mesmos privilégios, as mesmas promessas, a mesma filiação, a mesma missão de proclamar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, esta palavra ela não está limitada a 11 homens. Digo 11 porque aqui Judas já havia se matado, já havia tirado a sua vida. Esta ordem de Cristo, ela não estava limitada aos apóstolos. Ela é uma ordem direta a toda igreja que se chama pelo seu nome. Um homem de Deus certa vez disse uma frase que me impactou muito. Ele disse: uma igreja, quando para de evangelizar, ela para de ser evangélica também. Uma igreja que não evangeliza não é uma igreja evangélica. Nós temos o péssimo hábito de pensar que missões é para um grupo de pessoas que pertencem a um departamento. Eu abomino o termo departamento. Toda vez que eu ouço a palavra departamento, eu ouço divisão. No meu ouvido tem um corretor, não ortográfico, mas audível, que quando alguém diz departamento, eu ouço divisão. Departamento, eu ouço divisão. Irmãos, missão não é para um grupo seleto dentro da igreja. Missão é para toda a igreja. Assim como o ensino não é só para o departamento da escola bíblica, e oração não é só para o círculo de oração, e missão é só para quem faz parte, e a gente ainda divide mais ainda, tem missão e evangelismo. Quando eu leio no Novo Testamento eu não encontro isso. Eu vejo que a missão é o ide, e o evangelho é a mensagem daqueles que foram, louvado é o nome do Senhor. Aleluias! Deus quer pessoas integralmente na sua obra, que orem, que aprendam aos pés de Cristo e que transmitam o seu evangelho, louvado ao nome do Senhor. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, o que é fazer missão? Nós ali no Distrito 39,
ali não se chama culto missionário, ali se chama culto de conscientização missionária. Por quê? Porque o pastor tem um entendimento que não adianta chegar aqui e falar da África, só para pedir ajuda para os irmãos, uma ajuda financeira, o que é necessário também, mas nós temos que ter a consciência que missão não é só para quem é enviado, missão é para todo aquele que é chamado pelo nome de Cristo Jesus. Conscientização missionária. Então, missão, irmãos, não é para um departamento, não é para um grupo, missão é para todos nós. Agora, o que é missão? Missão é o transbordar do Evangelho por palavras ou obras, por intermédio das nossas vidas. Fazer missão, evangelizar, não é apenas pregar com as palavras, é viver o Evangelho de uma forma tal, que a minha vida transborda o Evangelho por intermédio das minhas obras, e como meu coração está cheio do Evangelho, e a boca transborda aquilo que está cheio o coração, eu não consigo falar outra coisa, a não ser de Cristo Jesus, e na remissão que há por intermédio do seu sangue. Louvado é o nome de Jesus. Isso é missão. Isso é missão. Você faz missão para o seu vizinho? É muito fácil, irmãos, botar dinheiro num envelope e mandar para a África, mandar pastor Tito, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Deus nos chama a pregar o Evangelho ao nosso vizinho, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, àqueles que já são crentes, fortalecendo a fé deles, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de classe, pregar o Evangelho a toda a criatura. Há um dito popular no mundo que diz: todos somos filhos de Deus. Das maiores mentiras que o diabo já falou. Todos somos. Não. Filhos de Deus está lá em João capítulo 1, verso 12. A tantos quantos foram chamados pelo seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Enquanto não se converterem, não são filhos, são apenas criaturas, mas Deus quer levantar criaturas e elevá-los à estatura de filhos de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Deus não conta com outra instituição sobre a terra, a não ser por intermédio da igreja. E igreja não são 4 paredes, igrejas não é uma placa, igreja não é um CNPJ, igreja somos nós, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado é o nome de Jesus. A incumbência é minha. A incumbência é sua. Aqui Mateus, e como eu disse, irmãos, eu acho maravilhoso os evangelhos, até não precisa ser os sinóticos, porque aqui João também comenta sobre a grande comissão, cada um complementa o outro. Aqui Mateus ele diz: ide, portanto, ensinai todas as nações. Ensinai as nações. Agora, ensinar o quê? Aí Marcos responde, ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, ensinar o quê? É ensinar o Evangelho. E o que é o Evangelho? Aí Lucas responde. Lucas, ele coloca dizendo assim: para que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Evangelho é pregar que todos nós somos pecadores, que todos nós estávamos e estamos destinados ao inferno se não for um Salvador, e este único Salvador é Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. É maravilhoso que na grande comissão Lucas, ele diz: para que se pregue a remissão, para que se pregue em meu nome ou em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados. Em seu nome pregar o arrependimento.
Evangelho que não depende de arrependimento não é evangelho. Eu vejo nos dias de hoje a gente falar crer, você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que crer. E não fala que daqueles que não conhecem o Evangelho e estão tendo o primeiro contato com o Evangelho. Deus, na sua infinita misericórdia, as arrastou para dentro da sua casa, e aquele que tem o microfone, agora tem a oportunidade de vos falar o Evangelho, e ele fala, você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa aceitar, mas não fala que estes precisam se arrepender dos seus pecados. Pregar o Evangelho a toda criatura demanda falar que todo homem é pecador. O Evangelho, a qual Cristo orienta, Cristo ensina, Cristo comissiona a ser pregado, ele demanda arrependimento. Deus tem me dado a oportunidade de falar com um colega meu no serviço, e a gente falando muito sutilmente, sem falar Bíblia, não, apenas falando simplesmente conversas simples do dia a dia. E Deus tem permitido esses dias eu falando sobre, sabia que a Bíblia ensina que todo homem é pecador? Nós não nos tornamos, falando eu para ele, para o Fábio, dizendo, olha, nós não nos tornamos pecadores quando pecamos, nós pecamos porque já somos pecadores. E aí que ele ficou, deu para ver aquele olhar de cachorro abandonado, assim, ele ficou meio, não entendeu, eu disse assim, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa, todos nós estamos inclinados ao erro. Exemplo disso, eu perguntei para ele, se te oferecessem 1 milhão, apenas que se permitisse que a sua mãe, o seu pai, a sua filha, a sua esposa se sentassem num auditório de cinema e numa grande tela passasse toda a sua vida, inclusive os seus pensamentos, você aceitaria 1 milhão em troca disso? E aquele homem vermelhou e disse assim, eu nunca seria louco de fazer uma coisa dessas. Ele disse assim, sabe por quê, Fábio? Porque todos nós somos pecadores. E deixei a pulga plantada. Outro dia vim e comecei a falar da necessidade que todo pecador tem de receber um Salvador na sua vida. O Evangelho, ele está baseado sobre 2 colunas. A primeira é que todo homem, ele é pecador, ele é mau, ele é destituído da graça de Deus. Ele está morto em delitos e pecados, a ponto de tal forma que a sua natureza não tem a capacidade, nem se tivesse, gostaria de buscar a presença de Deus. E a segunda coluna é que Deus é santo, reto, bondoso, justo, maravilhoso. Todas as perfeições se encontram nele. E o Evangelho nos ensina que jamais homens como estes que eu citei, e todos os homens são assim, terão habitação perpétua diante de um Deus santo, justo, reto, bom, puro, como este Deus. Mas Deus, ele bolou um plano. Ele vendo que não haveria um homem que pudesse cumprir o papel de representante, o próprio Deus desceu em carne, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se fez homem, e morreu em nosso lugar, sendo nosso eterno representante, pagando a dívida de sangue que nós tínhamos com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Isto é o Evangelho que Deus, simples assim, é só isso, é sem enfeite, é sem alarde, é sem dourar a pílula, só isso, e tudo isso é o Evangelho que Deus nos comissiona a pregar a toda criatura. Louvado é o nome do Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Quem não me conhece, eu sou assim mesmo, sou chorão, irmãos, tá? Eu tinha um pastor que dizia assim, quer dar um presente para Oséias, dá um lenço.
eu sou assim mesmo. Isto é o Evangelho. É só isso. E é tudo isso que Ele exige que preguemos a toda criatura. Nós precisamos muitas vezes para isso, coragem. Ora a Deus, peça a Deus, coragem. Eu quero que você entenda, eu orava e pedia para Deus coragem de pregar para quem não é crente, de entregar um folheto, de ser direcionado por Deus, ir até uma alma e dizer para ela que ela necessita de um Salvador. E eu orava para que Deus me desse coragem, e Deus me deu coragem. Sabe como? Porque eu pensava que coragem seria o dia em que Deus me tiraria completamente o medo de pregar o Evangelho. E um dia um homem pregando, ele disse: eu tinha medo de entregar folhetos, eu tinha medo de pregar, mas Deus me mostrou. Ele estava falando diretamente para mim. É que ele me contou a experiência dele, eu entendi que Deus estava falando comigo. Ele disse assim: coragem não é não ter medo, coragem é, apesar do medo, fazer aquilo que nos foi mandado. Louvado é o nome do Senhor. É independente de sabermos qual é a reação da outra pessoa, é pregarmos o Evangelho. E o Evangelho. Ensinando todas as nações, batizando-as, ensinando todas as nações, ou pregando o Evangelho a todas as nações. O Evangelho, não o meu ponto de vista, não os usos, não os costumes da minha denominação, não aquilo que eu acredito, mas aquilo que Jesus me orienta, aquilo que a palavra do Senhor me ensina. Batizando-as, não dando banho, porque há pessoas que descem as águas batismais e fazem a mesma coisa que qualquer espírita, qualquer umbandista, qualquer testemunho de Jeová faz quando chega em casa: apenas toma um banho. É necessidade vermos frutos dignos de arrependimento para que alguém desça as águas batismais. Porque quando essa pessoa estiver descendo, aquele que estará batizando ela estará fazendo na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus disse, batizando-as em nome quer dizer na autoridade do Pai, na autoridade do Filho e na autoridade do Espírito Santo. Eu quero dizer com isso que Deus, eu vejo, irmãos, que há no nosso meio, infelizmente, há no nosso meio, o péssimo hábito, não sei se é por competição ou o que é, que a minha igreja tem que mostrar que eu batizo mais pessoas que a sua. E aí não importa se ela é crente, se ela é salva, se ela entendeu o Evangelho, se ela creu, o que importa é números. Deus não quer que nós venhamos a ganhar membros para uma denominação. Deus quer que nós venhamos a ganhar almas para o reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Meu pastor, ele fala muito disso. Ele diz assim: eu não me importo com o número, eu me importo com a qualidade. Eu não me importo com a quantidade, eu me importo com a maturidade. Ele diz muito essa frase. Ele usa muito essa frase. Louvado é o nome do Senhor. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Interessante que Jesus primeiro, quando ele comissionou, antes da grande comissão, ele comissiona os seus discípulos e ele diz: não vão pelo caminho dos gentios. Preguem as ovelhas perdidas de Israel, somente. Quando Deus mandava no Antigo Testamento um profeta a uma nação estranha, era para juízo, sempre para juízo.
Jonas foi para juízo. Os homens se arrependeram, Deus se arrependeu do mal. Mas a mensagem era uma mensagem de juízo. Agora ele diz: vão por toda parte, a todas as etnias, a todos os povos, e façam para mim discípulos. Louvado é o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O que é um discípulo? Jesus diz em João 8,31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, mais uma vez, discípulo não é quem toma um banho vestido de branco. Discípulo é quem permanece e permanece na palavra de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Deus, que promessa! Que promessa! Jesus está aqui em nosso meio. Não porque eu quero, embora eu queira. Não porque eu estou dizendo. Não porque eu estou falando. Mas porque a sua própria boca disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez, Ele está levantando o nosso ânimo, dizendo: não tenham medo, preguem, a tempo e fora de tempo. Eu quero que vocês saibam que eu estou com vocês. Quando vocês estiverem pregando, eu estarei com vocês. Interessante, irmãos, eu já vou encerrar a mensagem, que os discípulos, por 3 anos e meio, dormiam, acordavam praticamente ao lado de Cristo, comiam com Ele, saíam com Ele, viam os milagres que Jesus fazia, tinham a certeza, Pedro diz isso: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eles tinham a certeza, quando Ele se demonstrou a eles, principalmente no Monte das Oliveiras, que Ele era o Messias, Ele era o Cristo. Eles não tinham dúvida disso. Mas se simplesmente eles fossem anunciar isto, a seu bel prazer, sem o auxílio do Espírito Santo, ninguém creria na mensagem deles. Necessário era que o Espírito Santo corroborasse com as palavras desses homens. Por isso Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ele estava dizendo: enquanto vocês não forem revestidos de pleno poder, vocês não têm autoridade para serem minhas testemunhas. Dormiam, acordavam do meu lado, mas ainda não são aptas a serem minhas testemunhas. Vocês necessitam de poder do alto. Martin Lloyd Jones diz que um homem salvo, mas que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode subir num púlpito e defender Cristo Jesus com o mesmo vigor, o mesmo ímpeto e o mesmo conhecimento que um advogado faria. Mas só alguém cheio do Espírito Santo falaria de Cristo como uma verdadeira testemunha. Louvado é o nome do Senhor. Quando Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele estava nos dando ânimo e vigor para dizer: enquanto vocês estão pregando,
enquanto vocês estão, por intermédio das suas vidas, ou por intermédio das vossas próprias palavras, eu estou corroborando com a mensagem. Você sabe o que é ter Cristo ao seu lado? Eu me lembro de Josué, quando Josué, ele vai entrar na terra prometida. Irmãos, imagine se Deus falasse para você o que ele falou para Josué. Ele disse: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Você já imaginou o que você seria capaz de fazer para o reino de Deus, se Deus falasse para você essa frase? Você já imaginou? E você está percebendo que Jesus está dizendo essa frase para você? Eu estou convosco, eu estou do teu lado, eu estou corroborando, eu estou energizando a palavra na sua boca. Eu convido a igreja a nós nos colocarmos em pé nesta noite. Eu lembro-me da frase de um homem que ele disse assim, irmãos: se eu pudesse ouvir Jesus interceder por mim no quarto ao lado, eu não temeria enfrentar um batalhão com 4.000 homens. E aí ele diz assim: e por mais que eu não consiga ouvi-lo, eu tenho a certeza que ele está intercedendo por mim. Louvado é o nome de Jesus. Aleluias. Missão não é apenas transcultural. A gente ouve muito a frase: missão é feita com os pés de quem são enviados, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que ofertam. A missão não é só transcultural. A missão é feita com a nossa vida. A missão é feita com as nossas palavras. A missão é feita com as nossas obras. Nós precisamos viver o Evangelho, e o Evangelho transbordará por intermédio das nossas vidas. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, que aqueles que criam, eles achavam graça aos olhos do povo, e por intermédio daquilo que o povo via, Deus acrescentava dia após dia as almas que haviam de se salvar. Louvado é o nome do Senhor. O seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, vai olhar para a sua vida e vai ver o Evangelho transbordar. E isso será uma isca para que você fale do amor de Cristo, da necessidade de arrependimento e de um único Salvador, que é Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Quero fazer uma oração com a igreja e passarei depois a direção ao irmão Júlio, é isso? Passarei novamente a direção ao irmão. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, eu agradeço ao Senhor pela mensagem que o Senhor tem nos dado nesta noite, por aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, à sua igreja por meu intermédio. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, que nesta última hora, Senhor, a Tua graça nos capacite, nos dê ânimo, nos dê coragem, sobrepuja o medo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura, trazer a Ti as almas que o Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor, havia determinado, as quais o Senhor haveria de comprar por intermédio do Teu sangue. Usa-nos, Senhor, usa a Tua igreja. Nós somos a única, Senhor, nós somos único grupo comissionado por Ti, Senhor, para a explanação do Evangelho, Senhor. Se não formos nós, quem, Senhor? E se não formos agora, quando, Senhor? Por isso eu digo, desperta-nos, Senhor. Desperta um grande avivamento, Senhor. Não de emoções, Senhor. Não de emoções, Senhor. Mas que o Teu verdadeiro Evangelho seja pregado a toda criatura, e que almas em massa venham a se converter, Senhor. É o que nós lhe pedimos, e pedimos que por Tua misericórdia, o Senhor nos use, para que estas coisas aconteçam. É o que eu lhe peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.